Estamos dando abertura ao culto da Segunda Igreja Batista de Alcântara e você é o nosso convidado especial para adorar ao Senhor e participar desse momento de comunhão. Ainda que nós não possamos estar juntos para abraçar e render louvores e adoração ao nosso Deus, aqui o Espírito Santo é quem nos une e aquece o nosso coração. E para iniciarmos, a Manoá vai fazer a oração introdutória. Papai do céu, agradeço pelas famílias da Ciba e pelas famílias do mundo. E receba o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse é o nosso primeiro domingo de maio, onde nós damos abertura ao mês da família. Por isso que estamos aqui, em família, para apresentar para a sua família. E temos como tema, Trabalhando para ganhar minha casa. E agora, dando continuidade ao culto, a palavra da irmã Rita. O que tenho feito para ganhar minha casa? Olá, irmãos da Segunda Igreja Batista. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar um pouquinho da minha família, do meu lar. Meu esposo, eu tenho orado ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que acalme o coração dele, para que ele seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. E orar também pelo meu sogro, meus familiares, o restante dos familiares do meu esposo, né, para que Deus possa estar tocando no coração deles, transformando as vidas deles também. E eu tenho orado, esse é meu desejo no meu coração, ver a família, né, em Cristo Jesus. E eu vou ler um pouco um texto aqui da palavra de Deus, que é em Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolher hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses do amorreu, em que a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o texto, irmão, que eu pude passar para os irmãos. Tá? Amém. Façamos agora a leitura bíblica que está no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, Ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E junto com a família pastoral, cantemos e nos alegremos no Senhor. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Salmos 9, versículo 1. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Chegou o momento de aprendermos mais da Palavra de Deus através da EBD. Vamos à quinta lição, cujo título é Jesus, a mão amiga de Deus. Seremos conduzidos pelo nosso pastor, Paulo Maurício. Vamos orar por ele, vamos orar pela lição para que todos possamos aprender e crescer com a Palavra de Deus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque todos podemos estar juntos aqui, ó Deus, louvando e te adorando. Agora eu peço que o Senhor traga as suas palavras através do pastor Paulo Maurício, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para que a nossa vida siga de acordo com a tua vontade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição número 5 da nossa revista Palavra e Vida. Você está sendo convidada a, nesse momento, estudar junto conosco a Palavra do Senhor. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, a irmã Solange, professora da classe da Escola Bíblica Dominical, e vai estar nos auxiliando nesse momento de reflexão, de estudo da Palavra do Senhor. Minha oração é que esse estudo possa abençoar a sua vida, e que você seja tremendamente abençoado por aquilo que o Senhor há de falar através da lição da Escola Bíblica Dominical. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, uma vez mais, nesta lição, nos abençoou, trazendo-nos um tema muito fantástico, muito abençoador e muito profundo. Estaremos acompanhando a lição juntamente com o texto bíblico. Por isso, desde o início da nossa Escola Bíblica Dominical, você ouviu a chamada aí pelo pastor Emerson, irmã Fabiane, Manoá, para que você tenha a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, tenha ela em mãos, para que possamos folheá-la, pois existem muitos textos, muitas referências que nos ajudarão, por certo, a compreender melhor o estudo proposto pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho.
É claro, a lição da Escola Bíblica Dominical você pode tê-la impressa, você pode imprimir, o arquivo foi disponibilizado em PDF para todas as igrejas, uma vez que a Convenção Batista Fluminense, em função da pandemia, teve a dificuldade de disponibilizar ou de distribuir a revista em papel, portanto, disponibilizou em arquivo PDF. Você pode imprimir, como fizemos eu e a irmã Solange, ou você pode tê-la no seu smartphone, no seu tablet, aonde for mais fácil para você acompanhar o texto da palavra do Senhor. O importante é você acompanhar e que você seja abençoado nessa manhã para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedir a direção do Senhor para esse estudo, para que esse estudo abençoe nossas vidas para a glória do Senhor. Feche os seus olhos aí no seu lar e vamos juntos falar com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, rendemos graças ao Teu nome por Tua bondade infinita. Te agradecemos por essa manhã e pedimos-te, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra, que estaremos nos debruçando nessa manhã. Que Ele nos abençoe e que seja um tempo marcante em nossas vidas. Que possamos compreender, ó Deus, o Teu amor revelado em Cristo Jesus, nos reconciliando contigo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Lição: Jesus, a mão amiga de Deus. Vamos então mergulhar um pouco nesse tema e refletir sobre aquilo que o Senhor tem para o nosso coração através da lição escrita pelo pastor Isaltino. Ele inicia a sua lição abordando esse tema, Jesus, a mão amiga de Deus, nos falando que durante muito tempo havia-se uma discussão quando da análise do pensamento de Paulo, qual seria o centro ou o ponto básico do conteúdo da sua mensagem. É claro que durante muitos anos ou muito tempo, por causa da reforma protestante, segundo o autor, da qual nós somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central da mensagem ou do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Conquanto isso seja uma grande verdade, e sem depreciar, é claro, a doutrina, nos últimos tempos os teólogos têm apontado uma outra doutrina como importante, como significativa, não tirando o mérito, é claro, desta lição. E o outro pensamento que vem sempre sendo discutido é a doutrina da reconciliação. A doutrina da reconciliação, é claro, não diminui a outra, é claro, mas ao contrário, ela aproxima, ela amplia a mesma visão. É claro, quando nós olhamos para esse tema, algumas coisas precisam ser ditas e ficar muito claro na nossa lição. Se nós vamos estudar a doutrina da reconciliação, precisamos, é claro, trazer à memória a reconciliação, a ideia de reconciliação. E é claro, como imaginar a doutrina da reconciliação se não lermos alguns textos? Romanos, capítulo 3, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 3 tem 2 versos que eu quero deixar para a sua reflexão. Capítulo 3, no verso 10, a irmã Solange vai estar lendo, diz assim o texto da palavra do Senhor. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Também o verso 23 afirma as seguintes verdades. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, se o texto no verso 10 diz que não há um justo sequer na terra, também afirma no verso 23 que todos pecaram e todos estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus, significa dizer que para todo homem há a necessidade da reconciliação. O dicionário define como reconciliação o restabelecimento das boas relações com quem estava brigado. Essa é a definição no nosso dicionário sobre reconciliação. Também o dicionário traz a percepção no ângulo jurídico, no ângulo religioso e diversas outras vertentes. O dicionário diz que, no contexto religioso, reconciliação é a ação que Jesus fez, a reconciliação de Deus com os homens. É claro, é o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados. O que causa e os porquês da inimizade entre Deus e o homem
Como é possível desfazer a inimizade do homem? É dessa forma que o autor vai nos conduzir a entender. Quando ele sugere o tema Jesus é mão amiga, ele mesmo vai depois descrever ao longo da lição e nós vamos destacar apenas para que a gente já comece a pensar sobre o que ele está falando. A ideia que ele traz acerca de Jesus, a mão amiga de Deus, significa dizer que ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. E é a obra da sua graça, é o ato da sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno do amor de Deus para com os homens. Ou seja, significa dizer que Jesus é aqui abordado nesse aspecto como a mão amiga de Deus para trazer de volta ao homem ou para proporcionar ao homem a possibilidade da reconciliação. E é dessa forma que a gente continua pensando e refletindo sobre este assunto. Hoje, essa ideia da doutrina da reconciliação é muito difundida, é muito clara na nossa mente por conta de alguns textos que eu quero te convidar a ler nessa manhã. A irmã Solange vai ler e eu gostaria que você pensasse como fica claro 4 passagens que o autor sugere de como Deus proporciona a reconciliação com o homem. O primeiro texto está em Romanos capítulo 5, os versos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que coisa interessante. Eu acabei aqui, fiquei tão impactado pelo texto que eu acabei interrompendo a irmã Solange na leitura do texto e vou pedir que ela leia de novo, para que não seja interrompido e fique claro na nossa mente o verso 10 e o verso 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação com Deus é ato de Deus para com os homens e não resultado daquilo que nós fazemos. Já estudamos algumas outras ideias ao longo deste trimestre, já estamos na 5ª lição, e o pastor Exaltino vem sempre nos falando acerca da importância de compreendermos a salvação como ato da graça de Deus. Então é por intermédio da graça de Deus revelada em Cristo Jesus que nós somos reconciliados. Ora, se estávamos nós distantes ou se pela morte do seu Filho nós somos reconciliados, agora temos um novo acesso direto a Deus. Um outro texto que o pastor Exaltino sugere está em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus. Como eu disse, não é resultado do que o homem fez, mas é resultado do que Deus já fez, proporcionando ao homem a possibilidade de retornar à sua presença santa. Há um outro texto que está em Efésios, capítulo 2, o verso de 11 a 16. A irmã Solange vai estar lendo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que
dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, significa dizer que agora o homem está reconciliado com Deus, já não há mais inimizade entre Deus e o homem através de Cristo Jesus. É claro, o texto sugerido nos remete à lição que estudamos quando fala sobre os circuncisos e os incircuncisos. É claro, essa discussão que havia no contexto da igreja daqueles que eram os judeus e os gentios. E eles entendiam, imaginavam que pelo fato de serem judeus e de serem descendência de Abraão, eles já sendo circuncidados ao 8º dia, eles já tinham a certeza da graça de Deus revelada, como se a graça de Deus estivesse atrelada a estas questões. E aí Paulo deixa muito claro nesse texto que escreve aos Efésios, de que tudo isso é resultado do que Deus está fazendo. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 23, também nos traz essa ideia muito clara de que a reconciliação é ato de Deus para com a nossa vida. Vamos ler. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que houve, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, essa ideia é muito clara de que a reconciliação é ato de Deus, e agora todos foram colocados em condições diante de Deus em Cristo Jesus. O texto clássico, que é suporte para o estudo, está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que diz: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Desta forma que o autor nos remete a entendermos a ideia da reconciliação, ou seja, Deus providenciando um meio para que o homem pudesse retornar à sua presença. O conteúdo do Evangelho fica muito claro, fica bem claro. Ela é uma chamada de Deus para o homem se reconciliarem com ele. Era um ato de Deus para com os homens. Esta é a boa nova. Deus deseja ter um bom relacionamento com os homens. E aqui o autor faz uma colocação muito interessante. Ele diz que o substantivo grego para reconciliação, cujo sentido é concessão de inimizade. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. E é disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem proporciona ao homem essa possibilidade. É claro, o autor vai nos conduzir a 2 pontos, conquanto a lição desta manhã tenha 3 pontos, o autor vai se ater a 2 ideias e depois faz apenas uma consideração final que a gente pode entender como uma síntese dos 2 pontos que ele vai abordar. 2 ideias que ele aborda com relação ao tema Jesus, a mão amiga de Deus. A primeira ideia é que quais são o que causa, ou seja, o que causa e os porquês da inimizade do homem com Deus, ou de Deus e o homem. E o primeiro ponto, ele vai abordar a inimizade entre Deus e o homem. Isto quer dizer que o homem fora de Cristo, sem Cristo, não está reconciliado com Deus. E que a inimizade entre os dois permanece. A inimizade do homem para com Deus permanece quando o homem está fora da presença de Deus. Algumas pessoas, é claro, objetarão a isto dizendo: como é que pode Deus
ser inimigo de alguém, se ele é amor? Parece, para algumas pessoas, talvez algo antagônico. Como pode um Deus que se diz ser Deus de amor ser inimigo de alguém? Evitemos, é claro, diz o autor, um raciocínio simplório e argumentos baseados em sentimentalismo humano. A questão para nós, ela deve ser sempre esta: o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala sobre este assunto? A Bíblia, ela é a autoridade e não os nossos sentimentos ou as nossas impressões, aquilo que achamos, pensamos ou imaginamos. A Bíblia responde a essa indagação. É claro, talvez seja essa a pergunta de muitas pessoas. Se Deus é amor, por que Deus tem ou nutre inimizade com o homem? Veja o que a Bíblia responde a esta pergunta: se Deus é amor, por que inimizade entre Deus e o homem? Romanos, capítulo 8, o verso 7. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Há um outro texto também, Tiago, capítulo 4. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Achei interessante essa colocação que o autor faz, porque ele diz que existem passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, sem seus impulsos e tudo que o domina, e Deus. É claro, se nos curvamos diante dos ensinos bíblicos, temos também que reconhecer que Deus não é uma espécie, como diz o autor, de Papai Noel ou de Fada Madrinha, que tantos imaginam. Deus é Pai, Ele tudo vai resolver. Ou quem ama não castiga. Esses são conceitos que muitas vezes as pessoas têm. É claro, a amizade do mundo torna o homem inimigo de Deus. Significa dizer que não que o autor esteja nos dizendo que ter amigos não crentes se torna inimizade contra Deus. Não é dessa forma, mas a ser amigo do mundo, das coisas que o mundo oferece. Ser amigo das coisas do mundo significa em dizer ser inimigo de Deus. E é nesse sentido que o autor está colocando. E por que então Deus, se Ele é amor, por que há essa inimizade? Deus é amor? Sim, o texto nos deixou muito claro de que Deus é amor. Mas Deus é moral e é justo. Os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos nos dois textos que nós acabamos de mencionar nessa hora. É preciso estarmos sempre focados de que Deus não quer, Deus não deseja que o homem esteja caminhando fora dos seus princípios. Há outros três textos que o autor nos sugere, que quero ler com os irmãos. O primeiro está em Romanos capítulo 5, o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se nós estávamos distantes, nós somos considerados como inimigos, porque nós, sendo inimigos de Deus, porque não estamos vivendo ou porque não está vivendo a vontade de Deus, fomos então agora reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Só Cristo é que pode salvar, só Cristo é que pode garantir ao homem a certeza da reconciliação. Colossenses, capítulo 1, o verso 21, a irmã Solange vai ler, capítulo 1, verso 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, contudo, vos reconciliou. No corpo de sua carne. Então vamos ler de novo, irmã Solange, porque a versão dela é um pouco diferente da minha. Vamos ler de novo, que aí fica mais claro, na versão que ela está lendo. 22, né? E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ela acabou lendo logo também o 22. Era só o 1:21, mas leu também o 21 e 22, que conclui a ideia, deixa muito claro a ideia que nós, que no outro tempo éramos considerados estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, somos o quê? Reconciliados com Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4, também vamos ler. Tiago, capítulo 4, verso 4. Vamos lá? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora, vou pedir para a irmã Solange repetir esse texto, porque estávamos falando exatamente, essa era a ideia que o autor está mencionando. Como pode ser inimigo, Deus ser inimigo do homem, ou haver inimizade entre Deus e o homem, se Deus é amor. Veja só o que o texto, capítulo 4, o verso 4 de Tiago está dizendo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Essa expressão de Tiago é muito forte, porque a gente usa alguns textos, alguns termos, digo termos e não textos, é claro. Nós usamos alguns termos no nosso contexto cristão, algumas linguagens que nos são peculiares, é claro. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim acerca de uma pessoa que frequenta a igreja, vai sempre à igreja, está sempre nos nossos cultos. Talvez você já tenha ouvido falar essa expressão. Ah, fulano é amigo do evangelho. Não há amigo do evangelho. E o texto deixa muito claro de que se usa essa expressão, talvez até por uma questão de carinho para com a pessoa que nos visita, mas o texto deixa muito claro que não existe amigo do evangelho se não for amigo de Deus. Vós sois meus discípulos se fizeres o que eu vos mando. João vai dizer que agora já não mais vos chamo servos, mas vos chamo amigos de Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, você precisa ser inimigo do mundo, porque ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. É claro, o autor também nos adverte uma ideia muito interessante. Ele diz que o homem sem Cristo, ele não é um coitado, mas sim um rebelde contra Deus. Isto sucede não porque Deus seja um Deus caprichoso, um Deus rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, ele está em veemente oposição a toda forma do mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, nós somos pecadores. E como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos desta expressão de Abacuque, capítulo 1, verso 13, a parte A. Ele diz: tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Deus é bom, 100% bom, Deus é justo, mas Deus deseja que nós entendamos claramente que ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível agradar aos dois ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que ou você agrada a Deus ou a Mamon, ou a um ou a outro, ou agrada a um e desagrada ao outro. Não é possível esta ideia, que talvez você tenha ouvido falar, entre aspas, é claro, a ideia de crente Raimundo, pé na igreja, isso não existe. Isso são falácias. É claro, se você está vivendo segundo os princípios do mundo, se você está vivendo segundo os princípios que o mundo estabelece, você se torna inimigo de Deus. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está afirmando que a coisa acontece dessa forma. A inimizade do homem com Deus, ela se caracteriza pelo ato do homem ser rebelde contra a vontade de Deus. Deus não quer, Deus não criou o homem para o mal. O desejo do coração de Deus é que o homem possa, então, viver bem na sua presença, fazendo e realizando sempre a sua vontade.
É claro, o autor ainda nos fala de forma muito interessante, e ele diz que esta inimizade não é inimizade de sentimentos. Alguém até pode gostar de Deus, pode até gostar de assuntos espirituais, pode até ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não bases sentimentais. Ela existe apesar das nossas boas intenções. E é nesse sentido que ele deixa muito claro de que não existe amigo do Evangelho. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, esta há que de ser desfeita. E Deus se interessa, Deus trabalhou, Deus nos enviou Jesus Cristo para que através de Jesus Cristo pudesse haver essa reconciliação. A primeira ideia que o autor nos adverte, se queremos verdadeiramente entender o porquê Jesus é a mão amiga de Deus, é entendermos que o homem pecou e por pecar o homem se afastou de Deus e por se afastar de Deus faz aquilo que o mundo quer e fazendo o que o mundo quer, cria, não Deus, mas o homem cria uma inimizade entre Deus e o homem, não porque Deus seja ruim, porque Deus seja mau, não porque Deus seja um Deus que quer vingar-se, mas porque o homem não pode agradar ao mundo e agradar a Deus. Então a primeira ideia que você precisa entender é que a mão amiga, Jesus, a mão amiga de Deus, nos deixa muito claro que há uma inimizade entre Deus e o homem, e isso é o resultado do que o homem faz. A segunda ideia que o autor nos desafia a pensarmos é compreendermos como Deus proporciona, como é possível o homem desfazer. Não que seja este um ato do homem, mas como que ao homem é possível chegar a desfazer a inimizade com Deus. Como é possível desfazer a inimizade? Por sucessivas, aí o autor nos desafia a pensar, porque talvez algumas pessoas advoguem a ideia de que existem meios para desfazer a inimizade do homem para com Deus. E ele faz a seguinte indagação: como é possível desfazer a inimizade com Deus? Por sucessivas reencarnações, que supostamente nos tornariam melhores, como advogam alguns. Pela prática das boas obras, como muitas vezes talvez você já tenha ouvido falar, fulano morreu, mas era tão bonzinho, tão boazinha, nunca fez mal a ninguém, não falava mal de ninguém, não bebia, não fumava, que Deus a tenha em bom lugar. Como ter em bom lugar significa resultado do que o homem possa fazer. Ainda ele pergunta, como pode o homem desfazer a inimizade? Por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? A resposta a todas essas perguntas está em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e 19, que diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Isso é muito forte, é muito interessante. O autor faz o desfecho desse ponto, nos advertindo como crentes a compreendermos e nos lembrarmos sempre que nós somos aqueles aos quais o Senhor encarregou da palavra da reconciliação. Não que nós, os crentes, temos o poder de reconciliar alguém com Deus, mas por termos o conhecimento desta verdade, somos sim responsáveis, somos encarregados por Deus de levar outras pessoas para que elas possam vir a tomar o conhecimento da verdade e, através desta verdade, serem salvas e reconciliadas com Deus. Deus tomou a iniciativa de cessar esta inimizade. Ele nos propõe a paz de Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. Olha que coisa interessante. É Deus que nos estende a mão. Deixa eu dar uma pausa aqui, apenas para fazer uma colocação que eu acho muito interessante.
Talvez você já tenha vivido uma experiência, como eu, ou como qualquer um outro, ou outras pessoas, quando há uma inimizade, quando uma amizade é interrompida, o que é que você faz? Normalmente, a pessoa que se acha com a razão, dificilmente ela quer estender a mão para dizer assim, vamos nos reconciliar? E por que o homem tem dificuldade de estender a mão e dizer, vamos nos reconciliar? Porque o homem, muitas vezes, ele se enche da razão. E é interessante porque, às vezes, imbuídos da nossa razão, nós perdemos a razão e, por conta disso, não conseguimos nos reconciliar com as pessoas. Deus é diferente. Deus é amor e Deus nos tende a mão na pessoa de seu filho. Deus não olha para o homem e diz, como quem diz assim, foi ele que me ofendeu, foi ele que se separou de mim, foi Adão que desobedeceu, foi o homem que caminhou distante do que é a minha vontade. Não, Deus providencia para que, em Jesus Cristo, para que o homem possa se reconciliar. É a obra da sua graça, é ato da sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz de Cristo é o aceno do amor de Deus. É Deus dizendo, e como João registra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja reconciliado com Deus. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai à revelia deste. E é muito interessante essa colocação do pastor Exaltino, porque dá-nos uma ideia da unidade da Trindade. E aqui Deus Pai e Deus Filho trabalhando de forma uníssona, trabalhando de forma conjunta. Ou seja, não é um ato isolado do Filho, também não é um ato isolado do Pai, mas ambos caminham juntos. O versículo 18 e 19 do texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, eles são muito claros. O Pai nos reconciliou com Ele em Cristo. Ação de Deus e de Deus Pai e de Deus Filho. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo e a iniciativa foi dele. O Pai não é um colérico com tendências homicidas a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir o nosso perdão. Deus é Pai, amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, vejam o que o texto está dizendo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Deus é justiça, Deus é justo, mas Deus é amor. E esse amor de Deus está revelado em Cristo Jesus, quando Ele nos ofereceu Jesus Cristo para que nós pudéssemos alcançar o mistério da reconciliação com Ele. Algumas ilustrações que são contadas muitas vezes em sermões fazem Deus, ou fazem de Deus, um Deus destrambelhado, um Deus furioso, um Deus querendo vingança, ou um Deus querendo a justiça a todo custo. Também o Antigo Testamento, segundo o autor, o faz. E mostram Jesus como um filho adocicado, que aplaca a ira deste pai iracundo, ou seja, nervoso. E é interessante porque o autor nos adverte a pensarmos que, como a história do rei que mandou chicotear um súdito fraquinho, e que o filho do rei viu que não aguentaria as chicotadas, então tirou a camisa, afastou o súdito fraquinho e tomou as chicotadas em seu lugar, acalmando assim a fúria do rei. Esta ilustração, ou este tipo de ideia, essa construção de ideia, segundo o autor, ofende a Deus, fazendo dele um Deus ensandecido, raivoso, e desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Olha que colocação interessante o autor nos faz. Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. A Trindade não tem conflitos de relacionamento. E o Pai e o Filho, eles se amam. Vejam o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, o verso
31, a irmã Solange vai ler para a gente. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Deus Pai e Deus Filho revelando amor, revelando o quanto eles caminham, sempre caminharam juntos. Também, Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 9, continua dizendo algo interessante, veja só. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, Deus, em Cristo Jesus, nos mostra isso neste texto, que como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, pois, no meu amor. Também no verso 17, capítulo 17, o verso 23, fala assim: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e eu amaste como também amaste a mim. Olha que coisa fantástica, que texto interessantíssimo. Eu vou pegar carona no verso anterior, no verso 22, que diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Deus nos amou como amou o seu Filho. Capítulo 17, verso 26, ainda segue algo mais, veja só. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. O amor de Deus por Cristo Jesus, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, precisa ser entendido por nós, que é da mesma forma como Ele, Cristo Jesus, nos amou. E que nós possamos compreender isso, para que entendamos que a ênfase do ensino neotestamentário é que o homem ele precisa se reconciliar com Deus. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, a parte B, que diz: Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Todo homem precisa se reconciliar com Deus. Talvez exista alguém que diga assim: mas eu não cometi nenhum erro contra Deus. Eu nunca fiz nada de mal a Deus. Eu nunca fiz nenhum mal a Deus. Por que é que eu preciso me reconciliar com Deus? Todo homem pecou. Todos nós fomos feitos em pecado. Todos nós precisamos e carecemos da reconciliação com Deus em Cristo Jesus. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo, olha que coisa interessante, esse paralelo que o autor faz. Ele diz que é o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados, ou seja, o que o homem causou em Cristo Jesus, Deus deu ao homem a possibilidade de mudar a realidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não há motivo, segundo o autor, para continuarmos em inimizade. Não há motivo para o homem continuar distante da vontade de Deus, distante dos desejos de Deus. Todos nós somos chamados a sermos amigos de Deus. Algo interessante que o autor fala nesta lição, e ele cita o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 18, que diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Que coisa interessante. Então, concluindo esse segundo ponto, o autor diz assim: como podemos desfazer a inimizade do homem para com Deus? 3 ideias ele deixa muito claro, e ele deixou muito claro nesse ponto. A primeira ideia que ele deixa claro é: porque não há mais motivos para continuarmos em inimizades. Como se pode? Porque não há motivo mais para viver nessa inimizade. Segunda ideia que ele deixa sobre essa pergunta, como é possível, é porque nós somos chamados a sermos amigos de Deus. E a terceira ideia, ele deixa muito claro que tudo isso é feito por Deus, o qual
por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos de Deus. Deus quer que nós sejamos seus amigos. Deus quer que nós estejamos na sua presença, vivendo não como inimigos, mas como amigos de Deus. E é por isso que o autor está evocando esse tema da nossa lição. Jesus é a mão amiga de Deus. É Ele o meio que Deus providenciou, como quem diz: volta, meu filho, e vem reconciliar-se comigo. No terceiro ponto, ele faz apenas uma síntese e ele conta uma ilustração de que em 1965 soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia uns 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha está lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Muito mais estranho é o tipo de gente, segundo o autor, que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Meu amigo que me ouve, você, meu irmão, há 2000 anos, Deus proporcionou ao homem a possibilidade de encerrar a inimizade do homem para com Deus. Só depende do homem reconhecer. Talvez muitas pessoas estejam como esses soldados, estão ainda lutando, estão ainda guerreando, achando que a guerra continua, e a guerra da inimizade do homem para com Deus foi encerrada 2000 anos em Cristo Jesus, quando Ele nos proporcionou isso. Algo interessante ainda mais, o autor nos faz um resumo da lição. Ele diz: não há mais motivo para manter-se afastado de Cristo. E nesse resumo, ele faz 3 colocações que achei muito interessante, quero destacar para você, para que você entenda o porquê que esse episódio curioso de estar alguém distante de Deus precisa ser vencido. Ele diz: primeiro motivo, não há mais motivos para nos mantermos afastados de Deus. Não existe mais motivo para o homem manter-se afastado de Deus. Por que não existe motivo para o homem manter-se afastado de Deus? Porque Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão da amizade. Olha que coisa interessante. Jesus, a mão amiga de Deus, porque em Jesus Cristo, Deus oferece ao homem a oportunidade de retornar. A terceira ideia que ele deixa muito claro: a nós compete a compreensão de que ela nos chama, ou chama os homens a refazerem um bom relacionamento com Deus. Olha que coisa interessante. Lembra-se o que eu disse no início da nossa lição sobre a ideia de reconciliação? O dicionário diz que reconciliação é restabelecimento de boas relações com quem se estava brigado. Interessante, lembra que eu disse que muitas vezes nós temos a dificuldade de nos quebrarmos e irmos lá? Deus quebrou tudo isso e em Cristo Jesus nos oferece a oportunidade de refazermos o bom relacionamento com Deus. Ele conclui esta lição, e aqui quero concluir, levando a uma reflexão. Ele faz algumas abordagens nessa área, nesse ponto que nos adverte a pensarmos e agirmos, e ele faz 4 colocações nos 2 primeiros pontos. Esmiuçando. No primeiro ponto, ele deixa a seguinte ideia: estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele. Por quê? Porque ele é santo. Por isso somos inimigos dele. E a segunda ideia é que esta inimizade foi criada por nós. Esta inimizade do homem para com Deus foi criada por nós, mas ela foi desfeita por ele na cruz do Calvário. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Ele ainda nos leva a refletirmos sobre mais 2 aspectos. Primeiro, não há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Não pense que acender isso, acender aquilo, pagar isso, pagar penitência. Não há. Não há nenhuma coisa que nós possamos fazer que nos possa reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. A obra é dele. A obra é dele.
Não fui reconciliado com Deus porque eu o procurei, mas porque Ele proporcionou a mim e a você essa oportunidade. A parte ofendida, presta atenção que coisa interessante o autor nos fala. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar o seu gesto de amor. É um Deus que foi ofendido, que foi deixado por nós, mas que nos ama e nos procura e diz: eu estou aqui para proporcionar a você a reconciliação. Deus quer voltar a andar com os homens, assim como fazia lá no Éden. Em Jesus, ele veio habitar conosco. João capítulo 1, o verso 14, diz a seguinte palavra: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Deus quer que nós possamos ter essa oportunidade. Deus deseja que nós tenhamos essa oportunidade. E o último aspecto que ele fala, ele chama a atenção da igreja de Cristo, minha, sua, como igreja de Cristo, e ele diz, o autor, a igreja, preste bem atenção, a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Este é um compromisso, este é um chamado e uma responsabilidade nossa. 2 Coríntios capítulo 5, 18 e o verso 20 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Jesus verdadeiramente é a mão amiga de Deus. Só um amigo, cheio de amor no coração, para deixar a sua glória, se esvaziar de si mesmo, assumir a forma de homem, a forma de servo, ser obediente até a morte de cruz, para me reconciliar com Ele, para te reconciliar com Ele. Que você possa pensar nessas verdades nessa manhã, para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, a irmã Solange vai orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa lição que muito falou ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, pela obediência do Teu Filho, Pai, que morreu por nós. E por isso nós conseguimos reconciliação. Por isso nós conseguimos, ó Pai, voltar a chegar-se mais perto do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, o privilégio de conhecer mais de Ti através das lições da Escola Bíblica Dominical. Nos abençoe neste dia, é a oração que fazemos sem merecimento algum, mas por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você tenha um domingo de bênção, de paz, alegria, na presença do Senhor. Não esqueça de que a mão amiga de Deus, Jesus Cristo, está sempre disponível a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Chegamos então ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos que participaram desse momento da Escola Bíblica Dominical. Continue orando ao Senhor para que possamos em breve tempo retornar ao nosso templo e juntos estarmos ali para cultuar ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um domingo de paz, de bênçãos, de alegrias e de muitas vitórias. Que o almoço que vocês receberão do Senhor nesse dia seja um tempo, um momento abençoador. Que desde já o Senhor esteja derramando graça e favor sobre a vida dos irmãos. Muito obrigado por tudo que temos participado. E se você precisar do seu pastor, é só fazer contato no nosso WhatsApp e a gente vai estar sempre atendendo os irmãos. Como sempre temos dito no final dos nossos cultos, gravamos esses vídeos no intuito, no desejo de alcançarmos nossas ovelhas, a Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas se de alguma forma esse vídeo chegou para você, que Ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus te abençoe abundantemente.